Fala, minha gente, muito bom dia. Estamos no ar com a chuva em Santa Catarina. Santa Catarina em alerta, Santa Catarina em emergência neste momento. Esta é uma das imagens mais marcantes das últimas horas, uma cratera que se abriu na Grande Florianópolis. Estamos no ar a partir de agora com nossos repórteres por todo o estado, mostrando para você a condição atual e também o que deverá acontecer no nosso estado agora, no período da tarde. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina acaba de confirmar uma morte por conta da chuva. Um homem de 72 anos que acabou perdendo a vida na praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Pescador que estava desaparecido e o corpo agora foi localizado. São 10 cidades que neste momento decretam situação de emergência a fim de avançar na entrega de materiais e também na busca de recursos e na utilização de recursos próprios para ajudar a população que neste momento mais precisa. O transporte coletivo comprometido em algumas regiões do estado. É o caso da Grande Florianópolis. Além disso, BR-101, a principal rodovia federal de Santa Catarina, com 2 pontos de interdição, em Biguaçu e também em Palhoça, no Morro dos Cavalos, onde o trânsito neste momento está 100% interditado. Uma chuvarada que acometeu Santa Catarina e o questionamento da população. E os alertas? Por que os alertas demoraram tanto por parte do governo do estado? É o que a gente repercute com você a partir de agora. Já estamos no ar aqui pelo SBT. E nós vamos direto até a sede da Defesa Civil, onde um comitê de crise neste momento está sendo formado. Quem fala comigo ao vivo de lá é a Giovana Pacheco, inclusive com a participação do próprio governador Jorginho Melo. Giovana, muito além de entendermos neste momento a situação real do estado, com desabrigados, desalojados, ruas interditadas, cidades que decretaram situação de emergência, nós precisamos entender, a partir da Defesa Civil, o que nos aguarda, o que mais está por vir com relação à chuva aqui no nosso estado. A informação é com você, use o tempo que for necessário, o SBT já está no ar com uma ampla cobertura. Fique com a gente, porque a partir de agora você confere tudo ao vivo, em tempo real. Giovana Pacheco com você, bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo, nós estamos aqui na Defesa Civil de Santa Catarina, na sede da Defesa Civil de Santa Catarina, para acompanhar uma coletiva de imprensa. Essa coletiva de imprensa vai ter a participação de diversas autoridades, como, por exemplo, o governador do estado, Jorginho Melo, autoridades da própria Defesa Civil, da Polícia Militar, enfim, diversas autoridades que estão mobilizadas agora nesse gabinete de crise para conseguir dar conta de todas essas ocorrências que estão espalhadas pelo estado, principalmente aqui no litoral de Santa Catarina. Essa coletiva de imprensa, ela deve começar em instantes e a gente vai acompanhar ela aqui e trazer a resposta, para esses tantos questionamentos que não só o Fernando, que o Fernando trouxe agora para a gente, mas que eu imagino que toda a população tenha. Afinal, por que não vieram esses alertas? Porque todo mundo foi pego de surpresa em relação a toda essa chuva que aparentemente ninguém estava esperando essa chegada de tanta água aqui no estado. Eu queria contar para vocês um pouco da situação que a gente enfrentou agora de manhã, porque a nossa equipe de reportagem se deslocou pela Grande Florianópolis para entender um pouco como estava a situação. Eu quero ilustrar para vocês o que a gente encontrou. Então, a gente passou principalmente pela rodovia BR-101, e a dificuldade ela já foi encontrada para sair da ilha de Santa Catarina. Então, saindo da redação do SBT, a gente ia se direcionar, inclusive, até as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, mas o próprio acesso até chegar perto da ponte já estava difícil devido à grande quantidade de água. Então, a gente acabou indo pela ponte Hercílio Luz. E em todo o trajeto que a gente passou por ali, principalmente pela BR-101, o trânsito estava completamente intenso, estava bloqueado.
em alguns pontos e tinham diversos alagamentos nas marginais da BR-101. Então, na BR-101 até tinha um certo fluxo, mas nas marginais existiam diversos pontos de alagamento que o fluxo ficava muito difícil de se acessar. A gente, inclusive, presenciou o tombamento de uma carreta, né, um caminhão-tanque de combustível que tombou ali na região de Biguaçu, também na BR-101, sentido Ilha, e a situação estava bastante complicada, porque ele estava na BR-101, ele tombou para a marginal e o combustível vazou. A gente não sabe ao certo dizer qual era o tipo de combustível, né? Mas a gente não conseguiu autorização para parar e então fazer as imagens, justamente porque era uma região bastante perigosa. A gente até tentou conversar com as pessoas lá, mas eles pediram para a gente circular porque estava vazando bastante combustível. A gente, como eu mencionei, né, vivenciou esses alagamentos nas marginais. E outro fator que eu achei interessante mencionar, na verdade, outros dois fatores que eu achei interessante mencionar, é o seguinte: a gente saiu da redação do SBT para ir em direção a governador Celso Ramos. E aí o Fernando mencionou da cratera, né? A gente até cobriu a situação por lá, mas a gente optou por retornar, porque a situação em governador Celso Ramos estava bastante complicada, a gente estava com dificuldade para acessar a cidade e a gente conversou com um morador. Ele trabalha antes de governador Celso Ramos, mora em governador Celso Ramos e ele teve que dormir no trabalho porque ele não estava conseguindo acessar a região que ele morava ali em governador Celso Ramos. A gente também a gente conversou bastante com ele e ele explicou que dormiu no trabalho e ele estava fazendo o trajeto a pé. Só explicando, a gente não conseguiu, né, gravar a imagem dele porque ele se sentiu um pouco envergonhado, estava receoso, ele estava todo molhado também porque passou toda a noite fora, sem nada, né, sem roupa, sem uma troca de roupa para conseguir passar a noite no trabalho, mas essa situação foi a que a gente encontrou por lá. Então a gente ficou bastante preocupado com os acessos para a cidade de governador Celso Ramos. E outro fator que também é interessante mencionar é a questão da chuva. O tempo todo que a gente passou pela BR-101, a gente precisou passar muito devagar, uma velocidade muito reduzida, porque realmente a chuva ela não estava dando trégua. Estava uma situação bastante complicada, porque a gente precisava, então, ir devagar para conseguir enxergar pelo menos um pouco da rodovia. E por que eu estou falando isso, né? Porque a gente acha que agora nesse horário, deu uma certa trégua na água, mas a ideia é trazer um alerta para vocês, né? Porque já que a gente acha que deu uma aliviada, pensa que vai pegar a estrada e que é interessante já sair e pegar a estrada, o conselho é não pegar, porque a situação está realmente complicada. As estradas têm diversos veículos parados no acostamento da rodovia da BR-101, então a estrada ela está bastante complicada de você acessar e conseguir, então, seguir o seu caminho. Então, a recomendação que a gente deixa aqui para quem está nos assistindo é justamente tomar esse cuidado, esperar um pouquinho para sair, não pegar essas rodovias principais, porque tem diversos veículos parados no acostamento, tem alagamentos nas marginais e por mais que vocês possam pensar que a chuva deu uma trégua, é importante segurar um pouquinho, porque o trânsito está intenso em diversas regiões daqui da Grande Florianópolis, porque a gente passou por aqui e realmente notou toda essa quantidade de água, de trânsito e de ocorrências, né, acontecendo a todo instante, justamente por causa do perigo que está o trânsito. Mas, Fernando, agora voltando, né, para a gente falar sobre a coletiva de imprensa. Essa coletiva ela deve começar em instantes, ela deve começar por volta das 11h30 da manhã e a gente vai acompanhar todos esses detalhes, trazer esses questionamentos que o Fernando bem mencionou sobre a importância de entender o que está acontecendo e o que espera-se para as próximas horas. Então, a gente vai acompanhar, em instantes a gente volta com essas informações, inclusive com a transmissão ao vivo, né, dessa coletiva de imprensa. Fernando. Giovana Pacheco ao vivo, grande relato desse trabalho incansável das últimas horas das equipes aqui do SCC. O Tá Na Hora já avançou na cobertura já nesta quinta-feira, um trabalho árduo que os nossos jornalistas estão fazendo para ajudar a população nesse momento. Até onde dá para ir? Qual é a melhor decisão? O que está por vir? Qual o apoio do poder público para quem está sendo afetado? Esse é o nosso trabalho neste momento.
Giovana, assim que o governador chegar por aí, a gente para tudo para ouvir as explicações da Defesa Civil. Por hora, muito obrigado. E eu vou usar justamente esta palavra, as explicações da Defesa Civil. Porque agora tem prefeito colocando na rede social, querendo entender por que não houve o aviso prévio. Só que essa questão eu levanto aqui no SBT há anos. Não é a primeira vez que a população de Santa Catarina é sim surpreendida por chuva torrencial, alagamentos e deslizamentos, no momento em que Santa Catarina vive o melhor momento de estrutura de defesa civil. Indiscutivelmente. Nós acompanhamos aqui todas as discussões, os investimentos para os radares, lontras, a região do Vale, justamente para que a população possa receber esse aviso prévio. Não é a primeira enxurrada que os catarinenses acabam sendo surpreendidos do dia para a noite. Ontem nós mostrávamos aqui a situação de Balneário Camboriú, onde nenhum gráfico da meteorologia pública do estado mostrava a chuva que estava por vir em Balneário Camboriú. No dia seguinte, somos surpreendidos com a chuva na Grande Florianópolis. O alerta nos celulares chegou quando Florianópolis já estava debaixo d'água, com a 401 com água na cintura, carros sendo carregados. Esse assunto eu cobro há anos. Agora vem prefeito falar, não, porque o Anderson Silva deu. Esse assunto o SBT cobra há anos. Pelo que eu conheço do governador Jorginho Mello, ele está nesse momento cobrando a Defesa Civil, cobrando os técnicos uma explicação por que o alerta foi tão demorado. E eu quero acrescentar aqui um ponto. Ontem, o SBT mandou uma repórter para a Defesa Civil diante do aviso de chuva. Chegamos lá na porta da Defesa Civil e tivemos que entrar da rua. Não tivemos entrevistas no meio-dia. Aí ficou o Fernando aqui, que não entende nada de meteorologia, falando o seguinte, vai chover, coloca alerta no tempo. Atenção, Jean, escreve urgente aqui porque vem muita chuva. E a Defesa Civil? Tem que explicar. Já vou chamar o Roberto para essa conversa. Roberto, pode entrar comigo aqui.